Boa noite, sejam bem-vindos. É com muita alegria que a gente recebe esse povo da segunda-feira, que é o nosso povo parceiro, que vem para essa casa espírita para renovar as cargas de boa vibração, de boa sintonia, né? E a gente vem aqui para fazer uma coisa que Jesus pediu para a gente, que é que a gente cuidasse de nós mesmos, né? Então esse momento é para que a gente pense na gente, né? Seguindo aquela linha da aeromoça, né? Da comissária, que ela chega e fala: em caso de acidente, primeiro coloque o oxigênio em você, para depois cuidar dos outros. E espiritualmente a gente tem que fazer isso também. Primeiro a gente cuida da gente, para depois cuidar dos outros. E na segunda-feira a gente faz essa opção, né? De sair do trabalho, mesmo cansado, vir para a casa espírita, e aqui a gente vai receber toda aquela vibração, energia de uma espiritualidade que está sempre à nossa disposição, sempre querendo nos ajudar, mas, como eu sempre lembro, é preciso que a gente peça, porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, quando a gente vem aqui segunda-feira, toda a espiritualidade que trabalha nessa casa, os mentores, todos eles sabem que nós viemos aqui em busca de alguma coisa, né? E geralmente a gente vem em busca de paz, de boas vibrações, de boa sintonia, para que a gente tome as melhores decisões durante essa semana, para que a gente siga os melhores caminhos. Então esse é o momento em que a gente pede, que somos pedintes, né? Sempre que tenhamos uma boa semana. Por enquanto, uma boa semana, que essa semana seja excelente, né? Segunda-feira a gente volta e pede mais, mas sendo essa semana já tranquila, de paz, né? De boas vibrações, de sentimentos puros, tudo isso vai fazer com que a gente passe essa semana da melhor maneira possível. E para isso a gente sempre conta com a ajuda da Soninha, que ela faz aquele momento de relaxamento, em que a gente se desfaz dos pensamentos exteriores, né? Gosto sempre de pedir para ligar os obsessores eletrônicos, né? Teve uma outra semana que teve um obsessor que tocou, entendeu? Então vamos desligar, não deixa no negócio de avião, não, desliga mesmo, que aí a gente faz uma limpeza nesse ambiente, para que a recepção dessa energia que chega. Hoje o nosso convidado vai falar sobre energia e magnetismo, que nós estamos aqui exatamente para receber essa energia toda. Só uma leitura de preparo de ambiente. Boa noite a todos. Leitura de hoje. Parecem, mas não são. Mas quem não possui o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Paulo, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 9. O governante recorrerá ao testamento divino para conciliar os interesses do povo. O legislador lançará pensamentos do Evangelho nas leis que estabelece. O juiz valer-se-á das sugestões do mestre para iluminar com elas as sentenças que redige. O administrador combinará versículos sagrados para alicerçar pareceres em processos de serviço. O escritor senhoreará sublimes imagens da revelação para acordar o entusiasmo e a esperança em milhares de leitores. O poeta usará passagens do Senhor para colorir os versos de sua inspiração. O pintor reportar-se-á aos quadros apostólicos e realizará primores imperecíveis, ajustando a tela, a tinta e o pincel. O escultor fixará no mármore a lembrança das lições eternas do divino mensageiro. O revolucionário repetirá expressões do orientador celeste para justificar reivindicações de todos os feitios. O próprio mendigo se pronunciará em nome do Salvador, rogando esmolas. Ninguém se iluda, porém, com as aparências exteriores. Se o governante, o legislador, o juiz, o administrador, o escritor, o poeta, o pintor, o escultor, o revolucionário e o mendigo não revelam na individualidade traços marcantes e vivos do mestre, demonstrando possuir o espírito, em verdade ainda não são dele. Parecem, mas não são. Assim seja. Bom, meus irmãos, hoje nós estamos recebendo o Luiz Sérgio, vai falar para a gente sobre energia e magnetismo. E antes disso, nós vamos pedir a Soninha para fazer a prece inicial.
grande força do universo, agradecemos a oportunidade novamente de estarmos aqui reunidos e pedimos, com a ajuda de Maria, nossa querida mãe, de Jesus Cristo, nosso Mestre, de Francisco de Assis, o patrono dessa casa, dos mentores da casa e de cada um de nós, pedimos licença para dar por iniciada a reunião de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bem-vindo. Boa noite a todos. É muito bom estarmos aqui no Centro Espírita, onde nós podemos encontrar um ambiente de muita paz e amor. O tema de hoje é energia e magnetismo. E como veremos, houve uma grande mudança na interpretação de energia 118, 128 anos atrás, com novas e revolucionárias ideias que foram trazidas à baila pelo Einstein. Em relação ao magnetismo, nós não poderíamos esquecer as palavras de Allan Kardec, quando ele nos diz que o magnetismo tem uma ligação direta com a doutrina espírita. E nós veremos a seguir que na realidade também é como o magnetismo. Então essas três formas, essas três aparências, essas três palavras, elas estão unidas de uma forma total, completamente total. Mas como é que nós daríamos o início para vocês entenderem o que é energia? Então a energia ela foi citada na Grécia, em Mileto, por um filósofo chamado Demócrito. E ele viveu entre 460 a 370 a.C. E ele foi o primeiro a descrever o átomo. Mas a descrição do átomo dele foi, ele considerava que os átomos eram pequenas partículas de matéria, como se fossem bolinhas de gude. E essa é uma ideia completamente materialista. Isso é bom a gente destacar para que nós possamos fazer a ligação lá no século XIX. O que acontece então? Com o decorrer do tempo, foi passando o tempo e houve uma mudança de entendimento do que é energia. Então houve uma mudança de entendimento do século XIX para o século XXI. A ideia do Demócrito ela perdurou até o final do século XIX. Olha quanto tempo que se passou para que não houvesse uma mudança. Nós esperaríamos que houvesse uma mudança, mas não teve. Então o que acontece ali no século XIX? A física oficial ela considerava 4 diferentes estados: sólido, líquido, fluido aerofórmico, que é o nosso gasoso, e fluido imponderável. Os 4 tipos aceitos, eles sempre chamavam de fluidos, porque eles achavam que era matéria. Então eles chamavam fluidos calórico, elétrico, magnético e luminoso. O magnético em função dos magnetizadores que estavam trabalhando nesse final do século. Então eles consideravam também que as substâncias eram constituídas de minúsculas esferas sólidas sem peso. Essas informações estão no livro A Gênese Nova, revisada, de Paulo Henrique de Figueiredo. Mas aqui é interessante a gente fazer um parênteses para entender como era a medicina do século XIX. Como nós estamos no século XXI, para nós a medicina atual é ótima, era uma beleza. Mas no século XIX, o que os médicos, as terapias médicas que eram corriqueiras, eram vomitórios, sanguessugas e sangria nos seus pacientes. Então imagina nós lá no século XIX tendo que fazer uma sangria, colocando sanguessuga. É inimaginável, nós não temos como fazer essa comparação, né? Então, nessa época aparece o Franz Anton Mesmer, que era um médico também, e ele apresenta o magnetismo animal para o alívio dos seus pacientes através dos passes. Mas eles continuavam com a ideia que era uma transmissão de fluidos. Bom, então nós compilamos as ideias que surgiram
no século XX e XXI em relação ao corpo humano. Então eu vou falar uma por uma para a gente destrinchar o que está acontecendo aqui. Primeiro, nosso corpo físico é composto de 7 octilhões de átomos. 1 milhão a gente tem noção, 2 milhões a gente tem noção, 7 octilhões são 7 com 27 zeros na frente. Então nós não temos nem noção do que possa ser 7 octilhões de átomos, mas é muito átomo, né? E esses átomos, eles possuem então velocidade, são vibrações, são frequência, ressonância, indução, mas ao mesmo tempo eles têm uma repulsão entre eles. Os átomos, eles se repelem. E existem espaços vazios também entre eles. Esse espaço vazio entre eles nós podemos considerar, nós podemos comparar como se nós colocássemos um núcleo do átomo no centro do Maracanã e na periferia a gente colocaria os prótons, elétrons e nêutrons, para nós termos uma noção do espaço vazio que existe no átomo, né? E também descobriram que existiam campos magnéticos. Nós vamos explicar isso aí também. Então, através do campo magnético, o corpo, assim como qualquer tipo de matéria que vemos, qualquer uma, elas ficam estáveis. Elas não se desmancham. O campo magnético é que faz esse conjunto ficar harmônico. Então, na realidade, nós somos campos magnéticos ambulantes. E aqui, então, nós notamos a grande diferença no passe do século XIX para o século XXI. Ou seja, não ocorreria uma transmissão de uma substância, que eles denominaram fluido vital, porque como eles mexiam no corpo humano através do passe, então eles mexiam no rim, mexiam no fígado, no coração, eles achavam que era um fluido para o rim, um fluido para o estômago, um fluido para o pâncreas, então, por todos os órgãos do corpo humano. Então eles generalizaram isso e chamaram de fluido vital. Na realidade, nós já deveríamos ter substituído essa palavra fluido vital por energia vital. Então, sempre ocorre uma ação vibratória nessa história, né, do passe. Sempre é uma ação vibratória, é uma sintonia vibratória. E ela é causada pelo nosso pensamento e pela vontade do magnetizador. Então, voltando lá à estrada da experiência do átomo, em 1900, através de uma experiência de um físico alemão, Max Planck, a física quântica ela foi inaugurada. Essa física quântica ela surgiu como uma tentativa de explicar a natureza naquela que ela tem de menor. Os constituintes básicos da matéria e tudo que possa ter um tamanho igual ou menor. Eles já estavam desconfiados que existiam partículas menores que o próprio átomo. Então, se deu uma continuidade com isso, e os vários cientistas que vieram a seguir, eles começaram a desenvolver novas teorias e descobertas. Então, em 1908, o físico francês Jean-Baptiste Perrin, ele prova a existência do átomo, porque todo físico teórico, ele teoriza sobre aquilo. Ele cria equações, mas alguém tem que provar que aquilo existe. Então, esse físico francês, ele prova a existência do átomo, que já vinha sendo falado desde a época da Grécia. Em 1911, o físico neozelandês Ernest Rutherford, ele descobre que os átomos são compostos por um núcleo. Em 1913, o físico dinamarquês, Niels Bohr, ele corrige o modelo de Rutherford, mas finalmente em 1905, o Albert Einstein, ele é um físico teórico e acho que todo mundo já ouviu falar sobre ele. Ele foi o primeiro cientista a demonstrar em suas observações e deduções a identidade da matéria e energia e a possibilidade de uma e outra. Então, ele falou para nós que a matéria e energia em estado condensado, olha só o que ele está falando, a matéria é energia em estado condensado. É por isso que nós lemos nos livros espíritas muitas vezes, nós somos energia em estado condensado. Nós somos energias ambulantes.
E ele falou outra coisa, e a energia é a matéria em estado radiante. Isso também a gente tem possibilidade de encontrar nos livros espíritas, quando nos níveis espirituais tenta-se entrar em contato com um espírito que está acima na hierarquia vibratória. Então, como ele vibra numa frequência muito alta, nós não conseguimos ver. Nós podemos fazer uma comparação com os ventiladores. As pás, quando elas estão paradas, a gente consegue ver. Mas quando você dá uma vibração, quando dá uma frequência nele ali, ele começa a desaparecer, ele começa a sumir, as pás dela começam a sumir. Né? Então é a mesma coisa, as frequências vibratórias são... Quanto mais frequência vibratória você tiver, quanto mais vibração você tiver, mais tênue a sua aparência fica. É por isso que nós não vemos os espíritos. É por isso que os médios, são os médios capacitados para isso, que eles conseguem ver uma outra realidade. Né? Luiz, só uma observação. Em relação até à física quântica. Nesse fim de semana eu assisti o filme Oppenheimer. Sim. E em certo... pois é, houve vários encontros, né? Ele tinha um certo grau de amizade com Einstein e em certa parte do filme mostra esse debate que o Einstein não era muito crédulo em relação à física quântica, não. Coisa que Sim. o Oppenheimer defendia com unhas e dentes, né? Para quem não viu, é bastante interessante a biografia que o Nolan fez. Na realidade, o Albert Einstein, quando ele nota a física quântica está contradizendo muita coisa da física clássica. Isso é uma outra conversa. Mas o filme o pincela bastante isso. Eu achei bem interessante sobre esse aspecto. Então, ele, nesse tempo, em 1905 até 1915, ele começou a publicar, ele publica 6 textos científicos. E entre eles a famosa E igual a mc ao quadrado, onde E é energia, M é massa, que é uma propriedade da matéria, e C é a velocidade da luz. Em 1915, ele completou as suas descobertas com a teoria da relatividade. Ele mostra, então, que no espaço a trajetória da luz acaba sendo distorcida pela imensa força gravitacional de corpos maciços, como as estrelas e planetas. Mas quando o Einstein apresenta essa equação e esses 6 textos científicos, o meio científico da época ficou em polvorosa, porque eles se depararam com um problema muito sério. Como é que a matéria permaneceria unida? Porque se nós sabemos que a propriedade do átomo, eles se repelem, como é que a matéria fica unida? Então veio a concepção do bóson de Higgs, que todos já, de uma certa época que prestaram atenção, foi muito difundido no meio científico, na mídia e tudo. Então, o que acontece? Foi teorizado pelo Peter Higgs e por François Englert e mais outros 4 físicos teóricos no ano de 1964. Vejam bem quanto tempo já passou, de 1915 para 1964. Mas somente no ano de 2013, através do colisor de Hadron, que foi um laboratório que foi criado, foi feito esse laboratório só para comprovar essas coisas todas que nós estamos falando. E eles dão o nome de bóson de Higgs. E o que acontece com esse bóson de Higgs? Que eles notaram que precisavam de uma partícula que interagisse com outras partículas. Então, eles entenderam que existia uma interação para dar propriedade de massa, de matéria, a determinadas partículas, que são chamadas de férmions. Então, eles provaram isso. Eles falaram assim, olha, existe uma interação entre essas partículas que nós chamamos de bóson de Higgs, que o bóson é um nome menor de uma partícula do átomo. Subdividindo, vão ter vários nomes: quarks, fóton, bóson, neutrino, férmions,
Um festival, porque toda vez que eles subdividem, aparecem outras partículas. Então, é muito interessante isso. Através do colisor de átomos, eles fazem essa comprovação. Então, eu trago para vocês o colisor de átomos, que é chamado de LHC, e ele tem um perímetro de 27 quilômetros. Perímetro, acho que todo mundo sabe, se você colocar, é um círculo, se você colocar em linha reta, ele teria 27 quilômetros de comprimento. Olha para que coisa grandiosa, né? E esse laboratório, ele está na fronteira da França com a Suíça. Está numa profundidade de 175 metros. Esses 175 metros é provocado porque quando eles fazem quando eles fazem as colisões das partículas, pode haver algum problema e explodir tudo. Então eles estão numa profundidade de proteção para todo mundo. A altura desse laboratório é cerca de 5 andares. E no mundo inteiro existem cerca já de 30 mil aceleradores pelo mundo. Você já deve ter ouvido falar também que em Campinas, se eu não me engano, nesse ano, no princípio do ano, eles inauguraram o Sirius. É um colisor também, mas de menor proporção do que o colisor. Uma escala bem menor, né? Do LHC. Bem, aqui eu trouxe mais fotografias para vocês terem noção do que é o colisor de átomo. À direita, essa fotografia aqui é do túnel que eu estou falando, que circunda o perímetro. Então eles pegam de um lado, eles colocam as partículas aqui, colocam as partículas do outro lado e colidem aqui na frente. Quando eles colidem aqui na frente, existem vários computadores nesse perímetro todo, que coletam todas as informações e jogam através de ondas eletromagnéticas, jogam para os computadores centrais. E aí eles examinam e veem o que está acontecendo e assim a ciência vai se aprofundando, né? Aqui nós vamos começar então a fazer o relacionamento entre energia e a doutrina do espírito. Esse detalhe aqui é um desenho que eles mostram as partículas se subdividindo quando há colisão. Bom, aí o que nós podemos começar a entender? Se a gente já sabe que o átomo ele se organiza, né? Os átomos eles se organizam e formam moléculas. As moléculas elas se organizam de novo e formam células. As células formam tecidos. Os tecidos formam órgãos. Os órgãos formam sistemas e finalmente os sistemas formam um organismo. Então existe o campo magnético, existe os 7 octilhões de átomos. Então o corpo humano é um ser energético, não é físico, não é matéria, é ser energético. Isso que é difícil das pessoas entenderem, que nós somos seres energéticos e que nós vamos viver em vários planos da espiritualidade, através da frequência. Aqui nós vamos fazer a relação de novo da energia com a doutrina do espírito. Então, justamente por causa dos campos magnéticos, somos todos médios, sem exceção, não tem nenhuma pessoa que não seja médium. Todos nós temos essa possibilidade. A comunicação dos espíritos se dá através dos campos magnéticos, não tem jeito. Os passos espirituais mistos e magnéticos também é a mesma coisa, nós vamos entrar nesses detalhes. E a materialização de espíritos também é da mesma forma. Nós vamos entender que passe magnético e materialização de espírito é muito próximo, as coisas que acontecem são muito próximas uma da outra. E finalmente a aura, que é através da aura, como a nossa irmã falou, quando ela fala vermelho, amarelo, branco, quando ela chama isso tudo, é porque a aura nos demonstra, através das cores, as doenças que nós temos ou não. Podemos estar muito saudáveis e nós temos uma aura mais bonita e tudo. Então, aí nós vamos passar então para as frases que nós lemos nos livros e que muitas vezes a gente não entende
essas frases passando direto, nós passamos direto sem entender muito bem, mas nós somos seres humanos, não temos que ficar entendendo realmente de tudo, não, é complexo, é difícil. Então, no Livro dos Espíritos, nas propriedades da matéria, itens 30, 31, 32, 33 e 34, o Kardec começa a perguntar: as moléculas têm forma determinada? Essa forma é constante ou variável? E os Espíritos nos respondem: constante é das moléculas primitivas, variáveis as das moléculas secundárias, que mais não são do que aglomerações das primeiras. Porque o que chamar de molécula ainda está longe da molécula elemental. Olha só, ela está nos chamando para o ato. Né? A Joana de Ângeles, em Autodescobrimento, uma busca interior, ela fala assim: na sua complexidade, a energia que é vida constitui-se do psiquismo divino. Então, o que ela está querendo dizer aqui? Nós estamos envoltos, o universo inteiro está envolto num grande campo magnético, que ela denominou de psiquismo divino, e na realidade se trata puramente do amor de Deus que nos protege das coisas, né? Que nos ajuda o tempo inteiro. A Joana de Ângeles, também em Desafios e Soluções, ela fala assim: quanto mais a investigação científica penetra na estrutura da forma, melhor verifica ser a mesma uma aglutinação de partículas cada vez menores, até perder-se na energia que é o ponto de partida para a matéria, que é o amor de Deus. De novo. No livro do Décio Andrew Júnior, Fisiologia Transdimensional, e segundo a Joana de Ângeles, eu gosto muito dela, o indivíduo humano é um agrupamento de energias em diferentes níveis de vibrações. Essa energia inteligente, na sua expressão original como espírito, passa por condensação de moléculas, assim constituindo o perispírito, que se encarrega de concentrar e congelar as partículas que se manifestam como um corpo somático. Então, quando se propõe a fazer o campo magnético do ser energético, o perispírito concentra e congela essas partículas. E por isso que nós ficamos com os átomos um próximo do outro, mas a repulsão existe. Tá? E no primeiro parágrafo dela é muito interessante, porque ela já está nos dando uma explicação que muitas vezes passa lá. O indivíduo humano é um agrupamento de energias em diferentes níveis de vibrações. Nós, nos livros espíritas, em determinados momentos, eles nos mostram isso, eles nos dizem isso. Existem níveis espirituais diferentes. A frequência é maior. Então nós estamos numa frequência baixa, mas na realidade no nosso lar a frequência é muito mais alta. E dentro do livro do nosso lar, nós notamos que existe uma comunicação com um nível logo superior a ele, que ninguém vê também. E também tem materialização, tem tudo igual, muito parecido com o nosso intercâmbio que nós fazemos com o primeiro nível espiritual. Então aqui é muito interessante isso, nós sabemos que existem esses níveis frequenciais, né? Que existem essas coisas todas. No Evolução em Dois Mundos, que é um livro também muito difícil de se ler e de entender o que ele está falando, é justamente por causa dessa falta de conhecimento que nós temos, de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Ele nos fala assim: sob a orientação das inteligências superiores, congregam-se os átomos em colmeias imensas e, sob a pressão espiritualmente dirigida de ondas eletromagnéticas, são controladamente reduzidas às áreas espaciais intratômicas sem perda de movimento, para que se transforme na massa nuclear adensada de que se esculpem os planetas, em cujo seio as mônadas celestes encontrarão adequado berço ao desenvolvimento. Então ele está nos explicando aqui que os espíritos superiores eles começaram a agregar os átomos todos e formar tudo que nós vemos. Juntar a matéria e a criação do universo. Né? Juntar a matéria que era necessária para nós, para as mônadas celestes encontrarem um berço de desenvolvimento. É isso que está falando. As mônadas viraram um princípio inteligente logo a seguir.
Então isso é interessante saber. O que está faltando aqui, Pedro? É importante estar falando sobre isso. Bom, não tem problema. Eu vejo lá na frente e a gente se encontra. É muita coisa, muito detalhe. Então nós estamos aqui já entendendo um pouco do livro Evolução em Dois Mundos, o que ele está falando aqui. Né? No domínio da mediunidade pelo espírito André Luiz, o André Luiz nos fala assim: não ignoramos que o universo estendesse no infinito por milhões e milhões de sóis, é a exteriorização do pensamento divino, de cuja essência partilhamos em nossa condição de raios conscientes da eterna sabedoria dentro de nossa evolução espiritual. Da superestrutura dos astros à infraestrutura subatômica, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus, como os peixes e as plantas da água estão contidos no oceano imenso. Filhos do Criador, dele herdamos a faculdade de criar, desenvolver, nutrir e transformar. Então ele está sendo coerente completamente com a Joana de Ângeles, quando ele fala que está a exteriorização do pensamento divino, está na mente de Deus, que nós somos peixes mergulhados no mar, que é o universo em si, e nós estamos mergulhados nesse mar, como se fôssemos peixinhos. O que eu lembrei de falar antes era o seguinte, que no universo onde nós estamos, a composição desse universo é a seguinte: 4% é matéria, 23% é matéria escura e 73% é energia escura. Matéria escura e energia escura, eles ainda não identificaram o que é. Mas a matéria, 4%, eles já sabem o que é. Olha como nós somos pequenos nessa história toda. Mal comparando, é como o espaço vazio que existe no universo, que a gente não sabe o que é, né? Aqui também foi o livro que nós lemos, o livro Movimento da Fraternidade, por Célio Allan Kardec de Oliveira, e que ele nos mostra, segundo o espírito José Grosso, ele explica como ele faz a materialização. Então ele diz assim: eu consigo materializar atraindo para o meu perispírito o ectoplasma, que penetra todas as células do meu organismo perispiritual. Depois, minhas células entram em fortíssima vibração. Ele entra em outro nível. Esta vibração condensa e solidifica o ectoplasma. Nós já ouvimos falar nisso. Para cada célula do meu perispírito surge assim uma célula igual do meu novo corpo. Nas materializações há como um novo nascimento, embora temporário. Eu teria que falar uma outra coisa, mas eu vou falar aqui mesmo, né? Na realidade, nos passes magnéticos, quando a gente se propõe a dar não só o passe magnético, mas o passe dentro de uma casa espírita, o que está acontecendo na realidade? Nós vibramos numa frequência muito baixa. Nós estamos aqui num mundo de provas e expiações, é baixo. Os espíritos, eles estão num outro nível, vibrando numa frequência muito maior que a nossa. A pessoa que está esperando o passe da gente, ela está ou na nossa frequência ou abaixo dessa frequência, por motivos que só ela sabe. Porque ela não está bem não está bem moralmente, não está bem fisicamente, ela tem vício, então ela baixa a frequência dela. O que acontece quando a gente está dando passe? Nós estamos vibrando aqui e nós chamamos através da prece os espíritos amigos para chegarem próximo de nós, para para eles nos ajudarem a dar o passe. Porque nós somos os retransmissores da energia dele. Então eles emparelham a nossa frequência, nós começamos a vibrar com eles, e ao mesmo tempo nós através de uma ressonância, e não é entrar na pessoa, é uma ressonância. Eu ressoo de uma forma que você vai ressoar da mesma forma.
nós entramos com essa ressonância e fazemos que a pessoa comece a ressoar num nível frequencial muito mais alto. Então, o que acontece quando nós nos retiramos do passe? Quando nós saímos, agradecemos e agradecemos aos espíritos que aqui estiveram para ajudar e tudo. O espírito vai embora, eu saio de perto da pessoa que recebeu o passe, mas ela mantém a frequência. Ela vai manter essa frequência durante um certo tempo através da água magnetizada que a gente der, dos conselhos que a gente der para ela se proporcionar a fazer prece de manhã e de noite e beber água magnetizada, dela mudar moralmente os pensamentos dela procurar dormir melhor. Então nós oferecemos à pessoa, que na realidade é ela que se melhora, é ela que vai procurar a sua própria saúde, porque como já dizia Jesus, né, vós sois deuses. Vocês podem fazer o que eu fiz e muito mais do que eu fiz. Ele falou isso para nós. E nós não entendemos perfeitamente o que ele está querendo dizer com isso. Então nós absorvemos essas energias através do duplo etérico, através dos elementos sólidos e líquidos, respiração pulmonar e celular ou orgânica, energias provenientes do ecossistema. Por isso que nós gostamos dos rios, gostamos dos mares, nós nos sentimos bem quando nós vamos para os rios, né? Entramos nas águas, né? Os raios solares, etc. Isso tudo é absorvido pelos chakras, porque no nosso sistema energético existem chakras. Quem estuda magnetismo vai ter que passar a entender dos chakras para poder proporcionar à pessoa uma melhor acolhida. O sono, a energia cósmica assimilada pelo espírito, que vem pelo chakra coronário, que é aqui em cima da cabeça, no topo da cabeça. As causas do desgaste energético, elas se dão através do sono, que é quando a gente não consegue dormir direito, emoções descontroladas, exercícios físicos insuficientes, fatores emocionais extremos, desconforto emocional e doença da alma. Então nós temos que ter tudo isso melhor. Nós temos que ter um sono melhor, nós temos que ter emoções controladas, nós temos que fazer exercícios físicos para o nosso corpo físico se proporcionar uma saúde melhor. Precisamos de fatores emocionais comuns, tranquilos, e não podemos ter desconforto emocional e doença da alma. Isso é mais complicado. Então nós damos um exemplo, que é o sono, né? A falta de sono poderá provocar distúrbios profundos, sensação de mal-estar, incapacidade física e mental de agir, atuar, interagir e viver as experiências do cotidiano. Também as emoções descontroladas, pessoas descontroladas ou dependentes emocionalmente melindrosas, com posturas castradoras, dominadoras ou chantagistas. Pessoas tentando achar soluções externas para problemas internos. Se vocês procurarem os livros da Joana de Ângeles, vocês vão entender perfeitamente o que está sendo dito aqui. Em relação à energização, nós podemos dizer que em experimentações na água, quando submetida às emissões de bioenergia, ela ganha coloração e odor, sofrendo alterações em suas propriedades elétricas. Ao ingeri-las, o indivíduo assimila também o conteúdo armazenado nas moléculas do líquido. Então, quando no centro espírita os médios juntam-se para energizar a água dentro de galões e garrafas plásticas, tem uma pálida ilustração do que está acontecendo. A relação, então, com a magnetização de água que são feitas dentro do centro espírita é evidente. Através das mãos do magnetizador, perpassam energias benéficas, curativas, que são absorvidas pela água e lhe conferem propriedades terapêuticas. Da mesma forma, o passe, desde a simples imposição das mãos até as diversas técnicas utilizadas por magnetizadores, pode atuar na reconstituição magnética do perispírito, como também do corpo vital ou do pretérito. Então, aqui também está bem explicitado que existe uma diferença entre passes que são sutis, mas que são
necessários para poder atender determinadas exigências do corpo energético. Isso aqui eu trouxe para vocês verem, porque nós participamos de um encontro de magnetizadores no Pelotas, no Rio Grande do Sul, e nós pegamos uma água que ia ser magnetizada e nós colhemos uma amostra. E depois da magnetização, nós colhemos outra amostra. E fizemos uma comparação laboratorial. E nesse experimento, que aqui está muito pequeno, está muito difuso, né? Existem várias diferenças que foi notada quando as águas foram examinadas. Então existe realmente uma magnetização dessa água que nós fornecemos para nossos amigos. É bom também trazer o Masaru Emoto, você já deve ter ouvido falar nele várias vezes aqui. Eu já ouvi falar aqui quando eu estive aqui uma vez vendo uma palestra. Ele era um fotógrafo e escritor, ele desencarnou, acho que no princípio do ano. E ele quis demonstrar que a estrutura molecular da água se alterava em face dos sentimentos, pensamentos e palavras. Ele expunha a água a diferentes palavras, imagens ou música, então congelava. Voltamos ao congelamento. Examinava a aparência do cristal de água sob o microscópio e tirava fotografia dessas moléculas. Aí eu trouxe umas fotografias para vocês verem, através do pensamento obrigado, uma molécula de água muito bonita, pensamento de amor e admiração também muito bonita, mas ao contrário, vou matar você é uma coisa muito esquisita aqui, né? Em relação às manifestações de energias bioelétricas e ondas nossas, né, no corpo físico, ele originalmente nossos pensamentos na consciência e nosso cérebro, eletroencefalograma, nós temos isso já. Eletrocardiograma, os passos magnéticos e os passos mistos. E para terminar, nós trouxemos duas citações, uma do Allan Kardec e outra do Leon Denis. O Allan Kardec nos fala assim: a fé necessita de uma base, e essa base é a compreensão perfeita daquilo que se deve acreditar. Para acreditar não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Acredita-se porque se tem certeza, e só se tem certeza quando se compreendeu. Eis porque não se dobra, pois somente é a inabalável fé que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Aqueles que querem conhecer tudo em uma ciência devem necessariamente ler tudo o que é escrito sobre a matéria, ou pelo menos as coisas principais, e não se limitar a um único autor. O Leon Denis vem e reforça: não vos viemos dizer que devamos ficar confinados ao espiritismo kardeciano. O próprio mestre vos convida a avançar nas vias novas, a alargar sua obra. Nós sempre comentamos com as pessoas: olha, você tem que alargar a sua mente, você tem que abrir a sua mente para novas informações, para novos conteúdos, embora determinados livros nos tragam informações erradas. Nós temos que filtrar isso e levar para nossas vidas o que há de melhor dentro desses livros. Aqui eu trouxe os livros consultados para esse estudo, né? Além da matéria do Robson Pinheiro, a Fisiologia Transdimensional do Alexandre Júnior, Energia do Robson Pinheiro também, o Livro dos Espíritos, Alquimia e Mente do Emílio Miranda, Evolução de Dois Mundos, O Despertar da Consciência de Sebastião Camargo. Eu agradeço a atenção de vocês e uma boa noite. Nós vamos nos preparar para o final. Antes da prece final, eu queria dar aqueles recadinhos. Primeiro, a carona solidária, para que as pessoas não desçam a pé. É uma rua sem calçada, com uma iluminação muito ruim, então quem tiver de carro ofereça carona para quem está a pé. Agradecer a contribuição de vocês para a nossa preparação da cesta de Natal. Vocês foram muito generosos, ainda tem algumas coisinhas faltando, quem quiser dar uma olhadinha ali, mas graças a Deus a gente vai poder atender aí próximo de 60 famílias, além da cesta básica, ainda com uma pequena cesta de Natal para que eles também possam fazer a ceia e ter uma noite harmoniosa, que é o que todos nós queremos. Então agradecemos muito a contribuição. E finalmente queria fazer um convite a vocês. Amanhã vai haver uma audiência pública na Câmara de Vereadores
sobre o fechamento da escola Neuza Brizola. Para quem não sabe, a escola Neuza Brizola, ela atende pessoas com necessidades especiais. É uma escola antiga em Friburgo e que ela foi fechada de um dia para o outro, deixando as famílias com essas pessoas que vão de crianças a adultos sem o recurso da escola. Então amanhã vai haver uma audiência pública a partir das 6h15. E o pessoal da escola pediu que a gente falasse nas casas espíritas que isso estava acontecendo, que quem puder ir lá fortalecer o movimento deles que possam ir, né? Então está feito o convite. Agora vamos nos preparar para a prece final. Deus de misericórdia, Jesus, mestre amado, Francisco de Assis, o patrono dessa casa, os mentores dessa casa e os nossos mentores, agradecemos esse encontro de olhares, de sorrisos, essa troca de energia, essa oportunidade do estudo e do aprendizado, que possamos voltar para as nossas casas, cobertos desse poder e dessa energia espiritual, protegendo a nossa psicosfera, que possamos ter uma semana tranquila, de paz, iluminada, com as bênçãos e a graça do Senhor, que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Muito obrigado.